O programa E Agora, José? Notícias comentadas sobre educação pública e privada. Transmitido pela Cultura Online para todo o Brasil. Produção e apresentação Ivan Cláudio Guedes. Direção e supervisão do jornalista Felipe de Souza. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa E Agora, José? Um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil em São José dos Campos e retransmissão para todo o planeta. Você acompanha o programa E Agora, José? Direto pelo site da culturaonlinebr.org ou pelo site da culturaonlinebrasil.net. O programa Agora José é um programa que discute educação e é exibido aos domingos, das 18 às 19 horas. E logo após o programa Agora José, vem o programa Noites de Domingo, com a condução do nosso jornalista, editor-chefe Felipe de Souza. E vamos discutir educação. Vamos falar da educação, o que está acontecendo no nosso país. Agora nós estamos vendo uma reviravolta na política brasileira, e essa reviravolta vai trazer consequências, sem dúvida alguma, vai trazer consequências para a educação. Então, no primeiro momento, o que nós vamos apresentar aqui para nossa discussão é sobre a mudança de ministro da Educação, que agora vai ter o deputado Mendonça Filho, ele que é do Democratas de Pernambuco, que vai assumir o Ministério da Educação. Bom, a primeira coisa que nós devemos dizer é o seguinte: o Ministério da Educação ele se fundiu com a Cultura, então ele vai ser agora Ministério da Educação e Cultura, e essas duas áreas se voltaram a ser unidas, como era entre 1953 e 1985. A educação, então, perde o seu status de pasta independente, que foi conquistado em 1995, após se separar do esporte, né, que as duas também eram juntas, e aí houve essa separação em 1995. E até o presente momento, o deputado ele não apresentou em si os seus planos, né? Ele diz que vai assumir o cargo e vai se informar sobre a estrutura do ministério e os dados da educação antes de apresentar os seus planos. Então nós temos aí um novo ministro da Educação que ainda não sabe muito bem o que vai fazer. O nobre deputado, ele era coordenador do comitê de impeachment, né? E líder da oposição no Congresso. Ele era de extrema oposição ao governo Dilma Rousseff, que está sofrendo aí o processo de impeachment e que está sendo afastado. O novo ministro ele estava no terceiro mandato como deputado federal, cargo que o seu pai, José Mendonça Bezerra, também ocupou por 7 mandatos. Então, nós temos aí uma tradição de família, né, se é que se pode dizer em tradição de família na política. O deputado é formado em administração de empresas pela Universidade de Pernambuco e cursou gestão pública na Escola de Governo na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
Bom, e o que isso significa? Claramente, né, isso não precisa ser muito inteligente para entender. Essas universidades norte-americanas, elas têm como premissa o liberalismo. Assim como muita gente reclama que no Brasil as faculdades são postos de doutrinação marxista, nos Estados Unidos são postos de doutrinação liberal. Tá? Então, se você não está contente com a nossa doutrinação marxista, você pode se aventurar em alguma escola americana, né? Para que você possa se embebedar nessa filosofia liberal. O deputado, ele foi o mais eleito, né, o deputado mais novo, eleito aos 20 anos. Com 20 anos ele já era deputado. Olha que cara abençoado. Ele foi secretário de Estado da Agricultura, 2 vezes vice-governador na chapa de Jarbas Vasconcelos e foi governador de Pernambuco em 2006, quando Vasconcelos tirou licença. Bom, enquanto governador de Pernambuco, Mendonça Filho ampliou o programa de escolas de tempo integral no estado, ampliou de forma que passou para 20 instituições. Aí você diz, isso é bom, há controvérsias, né? Existe toda uma discussão em torno desse projeto de escola de tempo integral. Isso daí cabe uma discussão mais aprofundada, mais oportuna sobre esse projeto de escola de tempo integral, que é uma orientação, entre aspas, né? É uma orientação do Banco Mundial, sobretudo para os países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos. Então é bom nós vermos com outros olhos esse pacote de bondades que é colocado pela OCDE, pela ONU, pela Unesco, pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelo BIRD. E assim, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia contrária. Basta, esses documentos são públicos, né? Os documentos da OCDE, do BIRD, da Unesco, enfim. Isso daí basta você pegar os documentos, pegando um dos mais famosos aí, né? A Comissão Educação para Todos, que foi a reunião em Jomtien, na Tailândia, em 1990, que ali ela fala da educação para todos, que na área da inclusão, sem dúvida, trouxe grandes avanços, uma vez que eles colocaram a necessidade de se incluir as crianças na escola. A parte ruim é que essa inclusão se deu de qualquer jeito apenas para cumprir os critérios estabelecidos ali pelo Banco Mundial e, portanto, ter acesso às linhas de financiamento, que é exatamente o que se coloca, né? Exatamente o que se coloca para cumprimento de metas para ter acesso aos financiamentos. Então, o nobre deputado Mendonça Filho, vindo de uma escola liberal, ele vai trabalhar de acordo com os preceitos do liberalismo econômico. Deixar isso bem claro para você, caso você não compreenda essa questão do liberalismo econômico. O liberalismo econômico é aquele que prega o Estado mínimo, aquele que prega a supervalorização do sujeito, do individualismo, da meritocracia, né? E que quando a gente parte para discussões mais sociais, discussões envolvendo as diferenças entre as classes sociais, eles se postam contra. Então aí eles passam a ser parte do que a gente chama na pedagogia da tendência liberal tradicional, né? Porque ela é conservadora, ela é liberal do ponto de vista econômico e não do desenvolvimento social. Prega-se então o desenvolvimento econômico e não o desenvolvimento social, que são duas coisas completamente opostas. Então, o que a gente espera, quer dizer, esperar eu não espero, né? Mas o que a gente coloca, o que a gente entende, o que eu entendo nesse momento, é que nós vamos ter uma mudança significativa no Ministério da Educação. Não vou especular sobre nenhum projeto,
Tá? Muita gente falou, porque o FIES vai acabar, porque o ProUni vai acabar. Não, não vão, e eu tenho absoluta certeza que não vai. Sabe por quê? Porque o FIES e o ProUni são projetos de repasse do dinheiro público para iniciativa privada. Então, se você tem esse projeto de desenvolvimento liberal, que aliás o PT aprofundou muito nessa questão, né, aumentando os repasses de verba do sistema público para o sistema privado, então o que ele vai fazer realmente é aumentar. Ele vai aumentar o FIES, ele vai aumentar o ProUni. O que ele pode não fazer é investir na ampliação de universidade pública, que aí é a grande diferença, né? O que vai acontecer no ensino superior, basicamente é isso. É você ampliar as linhas de acesso. Você vai ampliar as linhas de acesso para que a população curse o ensino superior, ampliando as linhas de crédito do FIES do ProUni, né? Por quê? Porque isso é um projeto de repasse de verba da iniciativa pública para a iniciativa privada. É diferente de você investir na oferta de vagas na universidade pública, nas federais, né? Criar mais universidades federais, ampliar a oferta de vaga nas universidades federais, contratar mais professores para as universidades federais, desenvolver linhas de financiamento de pesquisa nas universidades federais. Isso é outra coisa, isso é uma coisa que não vai. Eu, sinceramente, não querendo ser pessimista, mas pode ter certeza de que essa não é a linha de raciocínio dele. A linha de raciocínio dele é a transferência de vagas, a transferência de dinheiro da pública para a privada. Bom, ele também atuou na expansão do ensino técnico, criou o projeto Jovem Campeão, voltado à prática esportiva nas escolas públicas, e implantou ações voltadas à ampliação do acesso à universidade. Como deputado federal, ele propôs a ampliação do Fundo de Financiamento Estudantil, do FIES, né, que é o que eu acabei de falar. Ele apresentou também um projeto de lei, o PL 6275/2003, que sugere a alteração na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para estipular em 6 anos de idade a idade máxima para a alfabetização na rede pública de ensino. Então, o que ele está colocando nesse projeto de lei, que ele deve ser muito discutido agora, que ele está no Ministério da Educação, é essa questão de diminuir de 8 anos, que foi a idade que se estabeleceu, que é uma idade coerente dentro de uma discussão psicológica da aprendizagem, né? Antecipar isso para 6 anos, o que deve ser muito discutido. Por quê? Porque a criança com 6 anos de idade, ela ainda não está fisicamente preparada para ser alfabetizada. Por quê? Porque a educação infantil não é função dela alfabetizar. Se agora o ingresso da criança se dá com 6 anos de idade, quando ela entra no primeiro ano, né, que vai construir as bases para a alfabetização, para que ela seja plenamente alfabetizada com 7 ou no máximo 8 anos, o que vai acontecer com a educação infantil? Por quê? A educação infantil, e isso de acordo com o próprio a nova Base Nacional Curricular Comum, você pega lá a versão preliminar do documento, pelo menos a segunda versão preliminar do documento, o objetivo da educação infantil não é o de alfabetizar. O objetivo da educação infantil é o de desenvolver as competências cognitivas das crianças, a psicomotricidade, suas relações sociais, afetivas, morais. Então a educação infantil ela tem outro foco. E esse foco, é importante entender,
que ele vai criar bases para que a criança se alfabetize lá na frente, depois no primeiro, no segundo, no máximo no terceiro ano do ensino fundamental, e não aos 6 anos, como propõe o nobre deputado. Então isso demonstra total desconhecimento de como funciona a educação de base. Isso demonstra uma total falta de conhecimento sobre como funciona o processo cognitivo de aquisição da linguagem escrita. Então a gente já está começando com esses embates. O primeiro embate que eu coloquei, que é a transferência de recurso público para a iniciativa privada, Agora, mas isso é bom, porque vai ampliar a oferta dos jovens na faculdade. Sim, mas sob quais critérios? Como se dá essa fiscalização no ensino superior? Ora, a gente está cansado de ver que muitas faculdades, muitas universidades que recebem o financiamento público não apresentam qualidade, não desenvolvem pesquisa, não formam mestrado, doutorado, colocam lá 100, 150 alunos numa sala de aula, pagam professor especialista a 17, 20 reais a hora? Ora, então peraí, sobre quais critérios se dá essa transferência de recurso público para a iniciativa privada? Enquanto isso, as faculdades que trabalham de uma forma mais séria, que prezam um pouco mais pela aprendizagem do seu aluno, muitas vezes ela não consegue um financiamento, muitas vezes ela não consegue esse incentivo externo, e aí fica amargurando, com a questão das mensalidades. Ora, isso eu estou falando exatamente dos grandes conglomerados da educação que nós temos no Brasil. Essas grandes redes de McDonald's que se instalaram aqui neste país e que se preocupam única e exclusivamente com a quantidade de alunos em sala de aula. É sobre isso que eu estou discutindo aqui. É sobre isso que eu estou abordando. E, no segundo ponto, esse projeto trazendo a alfabetização para 6 anos de idade. Ora, se você pegar uma criança com 2 ou 3 anos de idade e começar a colocar ela para ser alfabetizada, ela vai ser alfabetizada. Você coloca ela sentadinha, copiando letra, codificando letras, para formar as primeiras palavras, ela vai ser alfabetizada. Só que ela vai pular todas as outras etapas do seu desenvolvimento. E aí, pulando todas essas outras etapas do seu desenvolvimento, vai lá saber qual é o prejuízo cognitivo que você vai trazer para essa criança na sua adolescência. Qual é o prejuízo cognitivo que você vai trazer para essa criança na sua idade adulta? Não se deve pular fases. Aí você vira e diz, mas eu... Então, só que você, parceiro, é de outra época. Nós somos de outra época, nós brincamos na rua, por mais que nós íamos para a escola, para a escolinha naquela época, na recreação, na creche, enfim, nós brincávamos, nós corríamos na terra, nós jogávamos bolinha de gude, nós jogávamos peão, então nós brincávamos, a gente subia muro. Imagina quantas vezes eu caí do muro, quebrei o braço, arrebentei a boca andando de bicicleta, não importa. Nós desenvolvemos a nossa psicomotricidade, nós tínhamos nossas relações sociais, nós tínhamos nosso desenvolvimento afetivo, cognitivo, e aí depois, lá na primeira série, nós éramos alfabetizados, nós saíamos da primeira série alfabetizados. Por quê? Por causa do caminho suave? Não, porque nós tínhamos o pré-requisito. E qual era o pré-requisito? Era o que nós fazíamos na creche, era o que nós fazíamos na escolinha. E não. Agora, se ele me aprova uma lei dessa, os 6 anos de idade, a idade máxima para alfabetização, a educação infantil vai virar escolarização básica, vai virar, ao invés de você desenvolver tudo isso que eu estou falando, você vai simplesmente alfabetizar mecanicamente, decodificando palavras. E não é por aí, não é este o foco. Não deve ser este o foco, tá? Bom,
que mais que nós temos aqui sobre o nobre novo ministro da Educação? Ele também é favorável à redução da maioridade penal. O Mendonça Filho presidiu em 2015 a Comissão Geral para o debate do projeto de lei 7197 de 2002, que propõe a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente para aplicação de medidas socioeducativas a infratores a partir dos 16 anos. Isso é uma outra discussão, eu não vou entrar nessa discussão nesse momento, porque o meu foco realmente está em cima da alfabetização. Então, seja bem-vindo, nobre ministro Mendonça Filho. Vamos ver o que vai acontecer com o Ministério da Educação daqui para frente, daqui em diante. E seguindo nessa mesma linha, do mesmo grupo político, nós temos o senador Magno Malta, ele que é do PR, do Espírito Santo. Magno Malta, que foi um dos que me bloqueou no Facebook, Eu não consigo agora comentar, mandar minhas mensagens, conversar com o nobre deputado. O que acontece com o nobre deputado? Está me censurando só porque eu questiono? Porque todas as vezes que eu faço as minhas colocações, as minhas ponderações, eu não ofendo ninguém. Eu faço considerações pontuais. Não concordo por causa disso, disso, concordo por causa disso, disso. O senhor não poderia pensar de tal maneira e de tal maneira, Mas falou em pensar, parece que esse povo não curte muito a ideia de pensar, refletir, discutir. Então ele vai lá e me bloqueia. Tá certo, seu senador. E o seu senador deu um depoimento e disse o seguinte, abre aspas, o Brasil que me dá saudade é o Brasil que tínhamos OSPB na escola, que tinha estudos sociais na escola, em que cantávamos o hino nacional antes de entrar, chovesse ou fizesse sol, fecha aspas. Bom, o senador Magno Malta, neste momento, também se declara um profundo conhecedor da educação brasileira, Só para relembrar, muita gente tem saudade da OSPB, Organização Social e Política Brasileira, mas tenta fazer um esforço, Se você se lembra dessa disciplina, o que nós aprendíamos? Nós aprendíamos o nome do presidente, o nome de alguns ministros de Estado, o nome dos governadores, o nome dos prefeitos, nós decorávamos o hino nacional, o hino à bandeira, o hino à república, nós perfilávamos lá de postura correta, entoando o hino nacional. Detalhe, tá, Magno? É entoar e não cantar. Cantar você canta uma música. Entoar, você entoa o hino, Entoávamos o hino e aprendíamos a temer e a respeitar a organização pública. Então, a questão da OSPB era uma questão muito mais doutrinadora, sim, doutrinadora. Era uma questão muito mais doutrinadora do que propriamente de conhecimento sobre a organização social e política brasileira, Porque você não discutia o papel do presidente, você não discutia o papel dos três poderes, o legislativo, executivo e judiciário, você não discutia a formação ideológica dos partidos políticos, você não discutia os projetos que eram desenvolvidos e o quanto de dinheiro rolava nisso. Você não discutia a Constituição brasileira, os direitos sociais, os deveres do cidadão. Você não tinha essa forma de discussão. Você tinha uma forma de doutrinação em cima de valores morais do regime militar que nós tínhamos no Brasil. Agora, ele não é o primeiro, tá? Existe junto com ele, com esse conluio que existe entre, sobretudo, representantes políticos religiosos, O Malta não é o primeiro político a desejar o retorno da OSPB
ou da educação moral e cívica, né, como nós tínhamos também no currículo escolar. Em Campinas, no estado de São Paulo, no mês passado, o vereador Jorge Schneider, do PTB, ele protocolou na Câmara de Campinas um projeto que obriga as escolas municipais da rede privada a adotar a disciplina de educação moral e cívica. Na cidade do Rio de Janeiro e estado de São Paulo já tiveram projetos parecidos. Mesmo a Câmara dos Deputados também já recebeu propostas desse tipo. No entanto, será mesmo que essas disciplinas fazem tanta falta ao currículo dos estudantes? Será? Então, a partir da reportagem aqui, a professora Ângelo Soligo, que é da da Faculdade de Educação da Unicamp, ela diz o seguinte: ela diz que essas políticas representam uma política de uma época de extrema repressão na sociedade brasileira. Elas foram criadas no período da ditadura e entraram para substituir a psicologia, a sociologia e a filosofia. Elas tinham um caráter disciplinador e ensinavam a passividade. E ela completa dizendo que é assustador que alguém pense em reavivar esse tipo de disciplina. Elas representam uma mancha na história social e política. Então, fala-se tanto, né? Eu vejo os meus amigos, meus colegas da direita, falando, não, porque a doutrinação marxista, porque Gramsci, porque Paulo Freire, porque Marx, essa doutrinação marxista. E não se esquece, quer dizer, não se lembra que em outros períodos da história nós tínhamos uma doutrinação ligada à direita, à passividade do sujeito. A substituição da psicologia, da sociologia, da filosofia para ensinar a obediência ao poder público. Até porque se você não obedecia, dava-se um jeito em você, né? Mandava-se você para a delegacia e de lá você sumiria. Apesar de ser em períodos diferentes, a educação moral e cívica ela foi criada durante o governo de Getúlio Vargas e a USPB no governo de João Goulart. As duas disciplinas se tornaram obrigatórias nas escolas brasileiras em 1969, durante o período militar. A ideia era doutrinar o estudante pregando valores morais ligados ao governo da época. Ambas foram extintas em 1993, durante o governo do Itamar Franco, porque afinal de contas já não tinha função alguma diante da nova Constituição de 88, que prega pela democracia, pela liberdade de expressão, pela liberdade do sujeito, né? Algo totalmente diferente do que essas empresas, do que essas disciplinas pregavam. Agora, se a questão é ensinar política, existem outras formas de apresentar esse aprendizado de política nas escolas. Né? A professora Pilar Lacerda, ela que foi secretária de Educação Básica do MEC, ela diz o seguinte: não precisamos de mais uma disciplina, mas ao escrever o projeto pedagógico da escola, é necessário instituir momentos como assembleias escolares, grêmios estudantis, participação de pais e mães nos conselhos de classe, fortalecimento dos conselhos escolares e, no desenvolvimento dos projetos de história, geografia, literatura, ter a oportunidade para que os estudantes conheçam a teoria, como era a democracia grega, os movimentos pelos direitos civis, as políticas, etc. Então, dentro das disciplinas de história, geografia, língua portuguesa, matemática, ciências, sociologia, filosofia, você tem como trabalhar como as questões políticas. Está no currículo, né? Agora, se isso não é trabalhado, se não é plenamente trabalhado, é uma outra discussão. Ou será que não é trabalhado da forma com que o Magno Malta quer que seja? Não só o Magno Malta, mas vários outros deputados, senadores, vereadores, prefeitos, que pregam a docilização dos corpos, como diria Foucault.
que prega um aparelho ideológico do Estado para que você mantenha o status quo, como diz Althusser. Então você precisa ter bem claro que o currículo ele é sim um campo de batalha, como várias vezes já discutimos aqui no programa Agora José. O currículo escolar ele expressa, sem dúvida, isso é inquestionável, mas ele expressa os sentimentos e os objetivos, né, as necessidades de um grupo que está no poder, independente de que grupo seja, mas todo currículo escolar é ideológico. Agora, o historiador, professor Geraldo Inácio Filho, ele que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, ele defendeu a tese sobre educação política durante seu doutorado na Unicamp e ele afirma que falta uma disciplina específica que ensine os estudantes a pensar política. Ele diz o seguinte: o pouco que existe de educação política nas escolas tem um enviés doutrinador. Não se deve convencer o aluno a tomar certo lado, mas expor questões para que ele tome a sua própria decisão. O professor Inácio Filho propõe a criação de uma disciplina voltada para esse tipo de educação nas escolas brasileiras. Ele diz o seguinte: acredito que deveríamos ter a disciplina de educação para a cidadania. O futuro eleitor teria orientações para o funcionamento da República, por exemplo, ensinar o que são os 3 poderes. As pessoas não sabem o limite dos poderes. Porém, para ele, tanto o SPB quanto a educação moral e cívica cheiram a mofo, nas palavras dele, e não deveriam ser retomadas, já que estão ligadas a ditaduras e surgiram com o objetivo de manter o controle do Estado sobre a população. Concordo, né? Há algum tempo atrás nós tínhamos uma discussão muito recorrente aqui no programa, que gerou até alguns vídeos que estão aí no YouTube, gerou uma página no Facebook, gerou um abaixo-assinado, gerou um blog, enfim, que se chama, porque ele ainda existe, Ciência Política na Escola Básica, né, em que nós discutíamos essa questão de se ensinar a política, a ciência política na educação básica a partir já do ensino fundamental 2, enquanto uma disciplina específica para que se trabalhasse justamente essas questões da política, mas as discussões mesmo sobre a política, sobre a Constituição da República, sobre o Código de Trânsito, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o Código Civil, né, o Código Penal. Então nós montamos toda ali uma estrutura em que nós discutíamos sobre a necessidade de se ensinar isso nas escolas, né? Por quê? Porque nós entendemos, assim como o professor Inácio Filho coloca, nós entendemos que esse conteúdo, essa temática da política trabalhada na escola, ela fica fragmentada e muitas vezes é negligenciada, muitas vezes não é trabalhada como um tema transversal, por exemplo. A gente coloca a questão de trabalhar os temas transversais, mas na prática os temas transversais muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes acabam não sendo trabalhados. Então entra a necessidade de se discutir uma demanda específica, né? A partir dessa demanda específica, colocar a obrigatoriedade, a necessidade de se estudar o currículo, de se estudar a política dentro do currículo oficial da educação brasileira. Então, mas isso é uma proposta completamente diferente da proposta do Magno Malta. O que o Magno Malta quer, o Magno Malta, o outro cara lá de Campinas e outros vereadores, outros deputados, o que eles querem é o retorno da ditadura, ponto. O que eles querem é exatamente isso. O que eles querem é que volte a ditadura, que seja como era antes, todo mundo de cabeça baixa, né? Aquele que é contra, você elimina ele, você mata ele, você manda ele para algum outro lugar e por aí vai. Então é outra proposta, é outra discussão. E seguindo nessa linha,
Nós temos os planos municipais e estaduais de educação, que gera em torno de uma outra polêmica, que continua uma discussão ideológica. Os planos municipais e estaduais de educação, eles não podem proibir as questões de gênero, porque eles contrariam as diretrizes nacionais da educação. Então, o que vem acontecendo é que em muitos municípios em que a maioria ela é representada por questões religiosas, ideológicas, tradicionais, ele está sendo vetado, né? E enquanto que você vetando, você proibindo de discutir as questões de gênero, por exemplo, você está indo contra a Constituição. Porque a Constituição ela prega a liberdade, o respeito à pluralidade, a toda forma de diversidade, sem vetando sim qualquer forma de discriminação. Então, se nos planos de educação de 10 estados brasileiros foram retiradas as menções à igualdade de gênero, em alguns planos municipais de educação aprovado, a questão é até explicitamente proibida de ser discutidas. Então, além de retirar, ainda se frisa a proibição, como por exemplo em Teresina, em Recife, em Palmas e em outras cidades de todo o Brasil, como Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, Viçosa e Varginha, em Minas Gerais, Paranaguá e Cascavel, no Paraná, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. O artigo 2º do Plano Municipal de Educação de Varginha, por exemplo, lê-se que são diretrizes do Plano Municipal de Educação: promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade socioambiental. Parágrafo único. Não será permitida, direta ou indiretamente, implantar, lecionar ou aplicar a ideologia de gênero no âmbito do município de Varginha. Ora, como é que eu trabalho a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos se eu não apresento aos meus alunos quais direitos são esses? Quais diversidades eu tenho na sociedade? Os planos municipais de educação não podem proibir as questões de gênero, porque contraria as diretrizes nacionais de educação. Isso segundo a Cláudia Dutra, ela que é secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC. A descoberta de planos que proíbem a questão foi algo inesperado pela secretaria, pela afronta que são os direitos de todos. O órgão está realizando um estudo preliminar, através de um processo de leitura por amostragem, de cerca de 400 planos de educação, no que se refere aos pontos sobre direitos humanos, diversidade e sustentabilidade socioambiental. Ela diz o seguinte: acredito que vamos chegar a menos de 10% de todos os planos do país com essa proibição, mas este já é um número significativo do ponto de vista do que eles significam para a educação brasileira, que tem marcos legais de pluralidade, liberdade e pensamento. Sim, 400 planos de educação, 10% significa 40 municípios. É muita coisa. E isso você pensando que o Brasil tem mais de 5.900 municípios, imagina se 10% desses municípios apresenta esse tipo de questão polêmica, né? Esse tipo de proibição, de censura, de cerceamento, né? A inclusão de metas relacionadas à igualdade de gênero nos planos busca combater as violências, discriminações e desigualdades relacionadas a gênero e orientação sexual que acontecem nas escolas. A pesquisa nacional que se chama Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, de 2009, revelou que as atitudes discriminatórias mais elevadas se relacionam a gênero, 38%, e orientação sexual, 26%.
A questão se tornou polêmica desde o ano passado, durante o processo de aprovação dos planos de educação, devido a pressões exercidas pelas bancadas religiosas conservadoras sobre o que eles chamam de ideologia de gênero. A divergência, segundo a Cláudia Dutra, a divergência faz parte do processo educacional, mas não há uma demanda social ampla de estudantes e familiares sobre essa questão. O debate de gênero foi alçado a um debate que gera capital político e se cria artificialmente uma polêmica com o intuito de retrocesso. Sim, gente, assim, não adianta querer argumentar, mas a partir do momento que qualquer pessoa coloca a sua posição com relação à discussão sobre identidade de gênero, essa pessoa que se posta contra é uma pessoa que está trazendo, sim, suas convicções morais e religiosas. Não há nenhuma linha social que se trabalhe com a diversidade, com o respeito, que seja contra essa discussão. Ora, isso é uma necessidade do momento. Então, o momento em que nós vivemos é um momento em que se precisa discutir isso. Quando você não tiver mais o assassinato de pessoas por não ser heterossexual, quando você não tiver mais a violência explícita contra a mulher por ela ser mulher, e não por outras razões, não que eu estou justificando alguma forma de violência, mas tem mulher que apanha, e não são poucas, tem pesquisa para mostrar isso, tem mulher que apanha pelo simples fato de ser mulher. Tem homossexual que é assassinado pelo simples fato de ser. Então, enquanto nós tivermos uma sociedade medieval, nós vamos precisar, sim, de uma política especial. O dia em que isso deixar de existir, ora, então esse tipo de educação, esse tipo de legislação também se deixa de existir. É assim que funciona a sociedade, de geração em geração, de tempos em tempos. Agora, o que esse grupo religioso quer é que toda a sociedade pense conforme a religião deles. Então, eu já digo isso há algum tempo, mas não vai demorar, nós vamos ter um Estado teocrático de exceção e não um Estado democrático de direito. Nós vamos ter um Estado teocrático. Um Estado que vai rasgar a nossa Constituição e vai impor uma nova Constituição a partir dos seus condicionantes morais. Sinceramente, não, eu não quero. Eu convivo muito bem com católicos, convivo muito bem com espíritas, convivo muito bem com protestantes, alguns convivo muito bem com pessoas do candomblé, da umbanda, do Seixonoye, do budista, do hindu. Cara, eu cresço, eu aprendo muito com a diversidade. Né? A unanimidade me traz a burrice. Nós aprendemos com a diversidade, só que nós temos que aprender a respeitar a diversidade, seja ela religiosa, seja ela econômica, seja ela de gênero. Tá? Como consequência, então, dessa polêmica, muitas escolas e professores têm recebido notificações extrajudiciais de pais ou famílias, nas quais os professores ou professoras e os diretores que se manifestam sobre questões de gênero ou diversidade podem ser processados judicialmente com possibilidade de prisão, multa ou perca do cargo público. O MEC divulgou uma nota no dia 4 deste mês, repudiando essas notificações extrajudiciais. O documento cita os princípios da educação nacional presentes na Constituição de 88 e na
LDB 939496 e no Plano Nacional de Educação, a 13005 de 2014, como a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Segundo o documento, diz o seguinte: compreendemos que os marcos legais e as diretrizes educacionais nacionais não deixam dúvidas quanto à necessidade de se trabalhar as questões de gênero, resguardadas as especificidades de cada nível e modalidade de ensino, com vistas à promoção da cidadania, à erradicação de todas as formas de discriminação e à promoção dos direitos do respeito aos direitos humanos, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade. Outras organizações, como por exemplo o Fórum Nacional de Educação, a OAB de algumas regiões do Brasil, como de Tocantins e do Paraná, também estão se articulando para ir ao Supremo Tribunal Federal pedir a inconstitucionalidade desses planos que proíbem os assuntos de gênero e diversidade sexual. Então, nós só vamos conseguir superar essa discussão quando nós derrubarmos os nossos tabus e trouxermos a uma discussão ampla, né, com a sociedade, para que se discuta mesmo, criem-se os fóruns, criem-se as discussões, coloque-se aos debates sobre a necessidade de se trabalhar essas questões do ponto de vista social. É uma necessidade, é uma urgência da sociedade em torno de um tema de extrema relevância. Se nós não tivéssemos esse problema social, não haveria necessidade de discutir, não haveria necessidade de trabalhar. Por quê? Porque eu já ouvi de muita gente: mas a família tem que dar a educação para suas crianças, a família que tem que ensinar para as crianças que ela tem que respeitar. Sim, não o fazem. Não o fazem porque estão presos dentro de uma ideologia religiosa, medieval, retrógrada, né? De acordo com concepções que só cabem a elas e que causam prejuízo a outras pessoas, o prejuízo à própria sociedade, por conta da intolerância, por conta da sua mediocridade em aceitar aquele que é diferente de ti, como se todos nós devêssemos ser iguais, como se todos nós devêssemos rezar para o mesmo Deus, ter o mesmo santo, comer a mesma comida, falar a mesma língua, acreditar nas mesmas coisas. Não é assim que funciona a sociedade. Nunca foi, né? Só que talvez em outras épocas, o que existia em outras épocas é que as sociedades eram separadas. Não existia essa globalização cultural que nós temos. Não existia essa diversidade que nós temos. Nós vivíamos nos nossos espaços restritos. Ora, nos nossos espaços restritos era mais fácil, entre aspas, né, eliminar aquele que era diferente. Eliminar, sim, estou falando exatamente disso. Eliminar aquele que era diferente. Hoje, no século XXI, né, com toda a revolução que nós tivemos, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a diversidade que nós temos, hoje não rola. Né? Você não pode eliminar as pessoas, ainda que muita gente pense ao contrário, que você pode chegar lá e matar um cara por ele ser gay. Você pode chegar lá e arrebentar uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher. Bom, os planos de educação são leis complementares à nossa Constituição e LDB. Então não é porque a menção a gênero caiu em um município ou mesmo foi vetado que agora está proibido.
estão propagando uma desinformação imensa com ameaças terríveis que estão fazendo sobre os professores. Isso, palavras de Denise Carreira, da Ação Educativa, durante o Seminário Nacional de Gênero nas Políticas Educacionais, ocorridos no dia 2 e 3 de maio em São Paulo. Então, se você, professor, está sofrendo professor, diretor, né? Eu nunca sei quem é que está do outro lado aí nos ouvindo. Se você sofre com esse tipo de ameaça, procure o seu próprio sindicato, procure uma assessoria jurídica, ou vá atrás da Constituição, da LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, das diretrizes nacionais da educação, porque, primeiro, que a ameaça por si só ela já é crime, né? Segundo, que a ameaça porque você está fazendo o que deve fazer é pior ainda. Então não se deixe levar por esse tipo de ameaça. Esse foi o programa de hoje. Eu espero profundamente que eu tenha conseguido de alguma forma trazer alguma reflexão, alguma crítica. É muito importante o seu feedback. Escreva para a gente. Mande-nos o e-mail, programeagorajosé@hotmail.com. Mande-nos a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, a sua discussão. É a partir dele que nós criamos os nossos programas, trazemos as nossas discussões e é através dele que eu aprendo também. A minha paixão em fazer este programa é a oportunidade de me forçar a estudar, a minha oportunidade de me forçar a pensar, a trazer uma discussão. E a discussão ela precisa de um emissor e de um receptor. E o emissor torna-se receptor quando o receptor se torna emissor. Então, aproveite, você que está nos ouvindo, deixe a sua crítica, deixe a sua sugestão, apresente a sua argumentação, vamos conversar sobre. Hoje nós abordamos 3 assuntos aqui essenciais para a educação brasileira. Não deixe isso morrer, passe para outras pessoas. Você não precisa concordar comigo, mas escreva. Escreva por que você não concorda ou por que você concorda. Tá? Não me deixe sozinho no meio do oceano, porque eu sei que eu não estou sozinho. Muita gente pensa como a mim, eu penso como muitas outras pessoas. Nós temos ótimas, fantásticas pessoas que têm uma diversidade de opinião assim muito legal, e é esse programa que me traz essa condição, essa ação social que eu realizo junto, em parceria com o Felipe, pela Cultura Online Brasil, que me dá a oportunidade de me expressar e colocar para você essa forma de discussão. Então escreva, opine, debata comigo, envie por e-mail, pelo Facebook do programa E Agora José, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso blog, o programa eaj.blogspot.com. Este programa ele vai acabar agora, às 19 horas, quase 19 horas, e amanhã, segunda-feira, dia 16, ele estará disponível no blog do programa Agora José para você ouvir novamente, para você compartilhar com outros amigos. Mas escreva, deixe sua mensagem, o seu recado. Bom, vou pedir para que você acompanhe a nova programação que está sendo implementada na Cultura Online Brasil. São novos programas, uma nova programação, novos dias, novos horários. O nosso programa Agora José, agora aos domingos, das 18 às 19 horas. E agora vem o Felipe de Souza, com noites de domingo, encerrando esse domingo fabuloso, fantástico que nós temos. Desejo a todos uma ótima semana, uma excelente semana, com muita reflexão, com muita discussão, com muita crítica, com muita análise, com muito raciocínio e com muita educação. Fiquem com Deus,
Um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.